Boa noite! Como estamos? Todos por aí, tudo bem com vocês? Não sei, para aquele bate-papo esperto, né? Nossas quartas-feiras, onde elas conversam sobre muitos assuntos. Oi, Vivi, meu amor! Ó, já tô te aceitando aqui. Vamos trocar um papo, vamos papiar. Adoro! Isso aí, vamos papiar essa mulherada maravilhosa, trocando um papo. Oi, boa E noite! aí, boa noite! Ai, guria, que loucura, que correria, Que coisa boa! mulherada, A mulherada uma enlouqueceu hoje. delícia. Hoje a mulherada enlouqueceu com essa serração aqui na serra. Muita serração, Ah, hoje foi punk. Vi sol, só acho que eram umas 3 horas da tarde. sério. Aqui teve assim um tempo, de manhã tava aquele ventania louca, chuva batendo horrores, e depois começou então o, o vento levou as nuvens embora, meio que azulou, deu um sol para o sol, nublou, foi uma loucura. Agora parou o vento de novo, tava ventando bastante na hora que eu comecei a organizar aqui o quarto, né, pra gente conversar, porque daí hoje eu tô no outro quarto. Normalmente eu faço no meu lá, que a gente fez um cantinho do escritório, agora eu vou Sim. fazer no cantinho da Manu. Hoje ela me Ah, emprestou. te emprestou o quarto lilás com rosa dela? Exatamente, exatamente. Essa moça. Ai, E que... aí, então Boa vamos noite, lá, né? né? Boa Sim. noite, sejam todos bem-vindos, né? Quarta-feira, já indo, metade de agosto já foi embora. Sim, Que parece loucura, sentir. né? Mês do cachorro Aham. louco, literalmente. Eu não vou contar esse ano, já Ah, falei, esse ano não vou contar. Não tá na minha conta, eu não fiz nem aniversário esse ano, não usei, não tô usando. não, eu vou dizer, eu estava conversando hoje com a prof da Manu de manhã e eu disse, nossa, a gente usou muito esse ano, mais do que se eu tivesse saído de dentro de casa. Olha que louco. Eu A tenho gente trabalhado fez bastante também, graças a Deus. trabalhado muito, a gente fez muita mudança em casa, a gente reorganizou uma série de coisas que um monte de penduricário que estava assim na agenda assim, para quando eu tiver um tempinho. Agora não tem culpa, tem um tempinho aí. Eu fui botando todos, checklist do planejamento todinho, assim, de anos. Eu peguei todos os cadernos que eu tinha, listas. Essa semana a gente falou na Rede Soma, a gente perguntou sobre como é que a gente faz para se organizar, né, na rotina e tal. Uhum. E, em especial, a gente que é mãe, né, e que quer empreender, e que empreende, e que tem trabalho tradicional, tem consultoria, tem cliente, tem marido, tem tudo. A gente tem que não é que a gente tem que dar conta, mas a gente quer dar conta, Sim, a gente se exige né? A isso gente quer. naturalmente, né? Exato. E a gente até comentou hoje de manhã, né? Ele tá dentro daquele pacote que a gente diz assim: quero ter sucesso em todas essas áreas. Eu quero ser uma mãe bem-sucedida, eu quero ser uma empresária bem-sucedida, eu quero ser uma profissional bem-sucedida, uma esposa bem-sucedida, uma mulher maravilhosa. Então a gente tem que pelear, né? E E ainda esse faz... ano rendeu para muita coisa. E ainda a gente quer fazer atividade física, nós queremos levantar cedo, ter uma alimentação saudável, a gente quer isso. Não basta nós sermos excelentes em tudo, a gente também quer fazer atividade física e ter uma alimentação saudável. É verdade, é verdade. Mas tu sabe que assim, nesse exercício que a gente fez durante a semana, essa parte de fazer lista e checar aquilo que é. Tu faz a lista, primeiro, tudo que tu pensa, e depois tu elenca as prioridades que vão de acordo com os teus valores, de acordo com aquilo que tu quer para tua vida, né? Então vai funcionando. E aí, conforme tu vai ficando bom num lado, vai ficando organizadinho, Uhum. aquele outro lado que talvez não tá muito, tu vai lá e vai dando uma organizada, vai funcionando. Eu gosto bastante dessa área de É, organização, né? sim, não sei por quê. E é muito interessante isso. Eu tenho procurado alguns assuntos de pessoas que trabalham com essa questão de organizar ambientes, até porque tu me estimula isso pelo jeito do teu trabalho que tu faz, né, Mila?
pela referência que eu tenho de ti quando a gente trabalhou junto no treinamento, né? O quanto tu sempre foi organizada, tu sempre colocou essa questão do checklist. E uma grande aflição que eu tenho percebido quando, assim, eu não sou privilegiada em ser desorganizada, né, do dia a dia, porque a gente quer abraçar tudo, quer fazer tudo, e quando vê final do dia, às vezes a gente não fez tudo, fez uma parte, para que a gente não precise se punir sobre isso, né? Que o quanto é importante a gente dar esse tempo e entender o nosso tempo e os nossos limites. Isso vem muito de encontro com o que a gente vai falar hoje, né? A educação financeira, a liberdade financeira, o agosto lilás, que é a independência financeira para as mulheres, e ter essa organização, fazer o checklist, vem ajudar a gente tirar um pouco dessa culpa que nós temos. Ok, eu tenho que ter consciência que eu não dou conta de tudo no dia. Nós não somos obrigados a dar conta de tudo num dia só, botar o mundo todo dentro de um caminhãozinho, né? Então, eu vi esses dias uma moça que trabalha com organização de ambientes e ela organiza o dia dela bem assim. Cada dia da semana ela organiza uma parte da casa, porque ela é metódica, ela gosta de tudo nos seus devidos lugares. E ela tem criança pequena, que é muito mais delicado isso em manter. A gente tem que fechar um pouco os olhos, né? Então, ela segunda-feira ela arruma banheiros, ela dá uma limpeza geral, tá, assim, no grosso, no banheiro. Terça-feira ela arruma tal coisa, quarta-feira ela arruma tal coisa. Ela vai, antes de sair de manhã para fazer qualquer coisa, ela bota as roupas para lavar, ou ela recolhe roupa e dobra, para quando ela voltar ela já guardar. Então ela passa a ver um brinquedo, ela já guarda imediatamente. Conforme as crianças vão crescendo, ela vai ensinando que elas façam essa prática junto. E isso se torna uma rotina para nós no dia a dia, porque a gente sabe, segunda-feira a gente faz tal coisa, terça, e assim por diante. E a casa está sempre organizada, porque a pior coisa que tem de organizar uma casa, limpar uma casa bagunçada, né? A gente não sabe nem por onde iniciar. E uma dica que eu costumo dar para todo mundo, assim, seja para casa, seja para o quarto das crianças, seja para as roupas, assim, uma coisa que é importante, e já vi referências dessas grandes organizadoras, tipo Marie Kondo, a Santa Ajuda, né, do lado do GNT, é assim, primeiro, as coisas têm que ter um lugar, né? As coisas têm que ter um lugar. Então, eu até brinco aqui em casa, ó, onde é que é a casinha dos brinquedos, dos carrinhos, das bonecas, das meias, das calcinhas? Se as coisas têm uma casinha para dormir, assim como a gente tem uma caminha para dormir, elas não dormem fora de casa, elas não dormem largadas. Então, fica muito mais fácil de criar uma rotina de isso que a tua amiga falou. Catou um brinquedo e colocou no lugar, tu não passa por cima e esquece. Tu vai lá e cata e já leva junto. Porque daí não fica esse reviriço. Porque tem essa coisa da culpa, né? Principalmente das mulheres, de quererem dar conta, se realizar profissionalmente e acabar se sentindo culpados porque estão deixando o filho, ou estão deixando a casa, o marido e tal. Então, se a gente organiza, e primeiro, delega, né? E assim, uma coisa que eu sofri muito quando a Manu era pequena, logo que assim, voltei a trabalhar depois da licença, que eu queria dar conta de tudo. Eu queria acordar às 5 da manhã para dar uma mamar, para trocar fralda, para me arrumar, sair linda, maravilhosa, largar ela na escola e ir pro trabalho. E deu assim uns 15 ou 20 dias que eu tinha voltado de trabalhar, eu estava exausta. E o Rafa me dando meu espaço, né? Tu tá dando conta, tu tá feliz com o que tu tá fazendo, tudo bem. E aí um dia eu dei um estouro, tô exausta, tô cansada, tudo doeu. Ele, olha só, eu tento vir junto, tu me corta, não adianta tu querer que eu assuma aquilo que tu quer fazer. Pensa o que tu quer que eu possa te ajudar. Tá, então tá. Então, de manhã eu dou uma mamar e te largo ela pra tu organizar ela e eu vou me arrumar. E aí aquilo aliviou, porque eu tinha essa coisa de eu tenho que dar conta de tudo. Cara, nem sempre dar conta de tudo é fazer tudo, né? A gente, enquanto, por exemplo, gestor de uma equipe ou gestor de uma empresa, não quer dizer que tu tem que ser bom em tudo. Eu vi numa revista, Você é RH, se não me engano,
desse mês passado, que foi a primeira mulher negra a assumir a CEO de uma grande companhia austríaca aqui no Brasil. Toda a estrutura do Brasil, é ela que foi assumiu e tal. E ela diz assim, talvez o meu grande diferencial é que eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. Então eu levo comigo quem sabe, né? Eu tenho na minha equipe alguém que sabe, eu levo junto, organizo ali com ela o que ela está entendendo do negócio, e se eu preciso de ajuda, eu falo, não deixo. E eu falei assim, ó, nossa, olha que coisa, né? Ela chegou ao topo de uma companhia que era extremamente patriarcal, machista. É a primeira vez que uma mulher assume um cargo desse no mundo inteiro, dentro da empresa. E aí ela percebeu que, na verdade, tem muito a ver com a postura que ela adotou enquanto equipe. Ela não é aquela sabe tudo. Apesar de vez em quando, tu tem que dizer, opa, tomar quem manda frente, aqui sou eu, sim. Né? Vamos usar a bagunça. Então, a gente entrou no papo, né, Vivi? Só Sim. vamos dar um oi pra galera que tá por aí, dar uma checada. Eu já vi que tem um monte de gente, tem gente nova chegando por aí. Tem o Fred, meu ex-colega de uma outra empresa que eu trabalhei de seguros, Fred de São Paulo, querido Fred, bem-vindo, obrigada por vir nos ver. Que legal, seja Pessoal da bem-vindo. Última também. Minha querida Angélica, olha, brigadão por estar aí nos prestigiando. Casa Grande Gestão Virtual, Marielza, temos aqui a família Maiway também, o meu sogrão, super advogado, doutor Paulo Trindade, Viviane aqui, passando, deixa eu só conferir que todo mundo está chegando. Aninha, minha cunhada amada, Aninha, minha irmã, eu tenho 2 Anas na minha vida. Eu sou privilegiada. Olha aí. Eu tenho Ana, e Ana 2 vezes não é Ana vezes 2. É mais que isso, é o cubo, é o quadrado, é uma loucura. Ana na minha vida é uma delícia. Sejam bem-vindas. Ó, o Luciano também chegando aí. Amigo lá de Viamão. Luciano, muito obrigada. Olha aí. Pessoal, a gente já tá cheio de... Vocês viram que a gente, hoje o dia foi cheio de energia, porque a gente começou super cedo. Era 8 horas da manhã, nós já tava a milhão já planejando essa live para vocês. Quem gosta e tá gostando do conteúdo que a gente tá falando, do papo aqui, pode comentar, traz assunto, pergunta, compartilha. Tem um coraçãozinho do ladinho, curtiu muito o que a gente falou, enfia o dedo no coraçãozinho, porque o Instagram vai saber que a gente está fazendo algo que está de relevância aí. E ainda para ajudar a gente, para mais pessoas poderem ouvir o nosso papo, que a gente está compartilhando, abrindo as nossas janelas aqui, não ficando só nós duas aqui papeando, a gente está abrindo para todo mundo. Tem um aviãozinho, clica nele, vai aparecer a lista das pessoas que mais vocês conversam no Instagram. E diz, olha amiga, olha amigo, mãe, tio, avô, olha que legal que as gurias estão falando, e vem dar uma checada aqui, que a gente vai adorar, né? Além de seguir a gente nas nossas redes também, né, Vivi? Isso aí, muito legal. É um prazer para nós estarmos aqui, dando a cara à vista, né? Que muita gente tem vontade de falar, mas acha que não vai ser pertinente. Eu acho que toda troca é pertinente e os assuntos sempre são, não necessariamente polêmicos, mas geram discussões. E nem toda polêmica precisa ser para brigar, mas sim para construir, né? As pessoas têm que parar de pensar que uma polêmica é para virar discórdia, e sim que uma polêmica tem que ser para trazer soluções e achar caminhos para a gente seguir, né? Uma grande assunto em pauta é o Agosto Lilás. A gente precisa cada vez mais que as mulheres confiem no seu potencial. Essa coisa da organização, né? Se organizar dá um poder para a gente sentir segurança, a organização e dar conta das tuas tarefas. Eu não consigo fazer hoje, deixar para amanhã. Max Gering já fala há muito tempo, né? Isso que essa líder aí assumiu essa empresa. Max Gering sempre fala, os grandes diretores são pessoas que souberam dizer um dia eu não sei. Não é feio dizer eu não sei. Nós precisamos saber quem faça, procurar estar com pessoas que possam te ensinar e contribuir contigo.
Eu não sou a senhora da verdade, eu não tenho a razão de tudo, eu tenho as minhas razões, mas nem sempre a minha razão é a mesma do outro, né? É esse compartilhar que é legal, é importante de ter a humildade de perguntar. Eu tô no novo aprendizado agora, nesse novo desafio comercial, e eu peço ajuda a todo momento, eu preciso ajuda e eu vou empurrar os pés, não adianta o jeito que for, eu vou aprender. E a gente tem que honrar e valorizar quem já está há mais tempo fazendo aquilo. Algo de bom ou alguma experiência tu vai tirar com ele, né? E essa questão também então, assim, para familiarizar quem está chegando agora, né? Quem já sabe que nós estamos trabalhando e conversando, já faz quase 2 meses que a gente vem fazendo live. Eu falo de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, frio pra caramba, mas agora eu tô com pelo duro, eu já falo, não sofro mais tanto. E sou formada em RH, e eu e a Mila, de uma experiência maravilhosa de trabalho, trouxemos essa amizade para a vida. E quem quiser saber um pouquinho mais de todos os assuntos que a gente vem conversando, entra no nosso Instagram, né, DocFK Consultoria, e vendas _ Viviane Atarão. Tem ali um pouco de todos os assuntos que a gente vem falando, das trocas que a gente faz, e é uma sequência de assuntos. Um vem puxando o outro, né, Mila? Fala aí um pouquinho de ti também. Em especial pela a conversa com as pessoas também, né? Quem entra aí na nossa janelinha aberta aqui, também vai trazendo alguma coisa, vai fazendo alguma pergunta e aquilo nos estimula a trazer esses assuntos, né? Eu falo aqui de Porto Alegre, gaúcha de Porto Alegre, louca para ir para um litoral, mas agora nem tá valendo muito a pena, né? Tá tribom aqui. Também tenho formação em gestão de recursos humanos, né, pela graduação, mas tem uma gama de outras qualificações em relação a estudos, né? Então, eu fiz magistério, fiz secretariado, administração, design de interiores é minha última formação. Além de passar o tempo todo estudando, me considero hoje uma eterna aprendiz, estou sempre buscando. Olha a festa lá, tá boa essa festa hoje. A avó veio para cá dar uma atenção, porque o meu marido está em outra reunião com um cliente nosso no outro quarto. E as crianças estão na sala fazendo a festa. Tomaram conta, com a avó tu já viu, né? Deus. E essa é a nossa vida. Na verdade, esse compartilhamento vem disso, assim. Eu percebi, principalmente depois que eu saí do Grupo RBS, né, feito uma carreira lá de praticamente 10 anos, um crescimento grande, legal, esse plano, né? Hoje eu falei com uma professora sobre plano de carreira e percebi que, na verdade, a carreira é minha, né? E percebi que toda essa bagagem de estudos, dos escoteiros, que eu tenho já mais de 25 anos de caminhada escoteira, tudo isso agrega no meu dia a dia. Quando eu falo com alguém, seja para um cliente de consultoria pessoal que está ali querendo organizar a sua vida pessoal, profissional, seja para um cliente de empresa, né, que a gente está trabalhando com indicadores de resultados, toda essa bagagem vem junto. Então, quando eu percebi isso, foi que eu decidi que eu não ia mais trabalhar de CLT, né? Foi vamos dizer assim, uma virada para mim. Não que a CLT tenha algum problema, eu não atendia mais o meu desejo, né? Aquele que a gente falou no início, falando de pacote de sucesso, de prosperidade, ele não se encaixava mais na minha vida. E foi importante essa virada. Eu precisava aceitar que aquele casamento não dava mais certo e partir para outras paixões. E foi que então eu descobri a consultoria, o empreendedorismo, marketing de relacionamento, e tudo isso veio se transformando na minha vida. E hoje a gente tem assim uma tranquilidade para vir conversar. Não quer dizer que a gente não tenha nervoso. Aquela borboleta no estômago vem, assim, aquela frição da entrada sempre vai vir, porque cada vez que a gente abre a nossa janela, a gente está trazendo a cara, como a Vivi falou, né, para o tapa, né, no sentido da gente se expor, da gente colocar nossas opiniões, provocar muitas vezes, né, quando a gente
começou a falar sobre educação financeira e a gente pensou nessa questão do agosto lilás, ele é muito amplo, né? Quando a gente tem a liberdade financeira, que é algo bastante difícil ainda, principalmente no nosso país. Ele é um país que a gente tem, assim, de 1 a no máximo 5% de pessoas que têm independência financeira com qualidade de vida, que seria liberdade financeira. O restante todo passa muito trabalho, pena muito para ter tudo o que tem. Principalmente São pessoas após a aposentadoria, né? Um percentual muito pequeno, menos de 3 pessoas sobrevivem dos seus ganhos, da sua renda, de uma forma mais confortável. Não digo nem do luxo, né? Mas que não precise de auxílio de terceiros, né? E essa questão da independência financeira, ela infelizmente ainda abala muitas mulheres, né? E existem 2 lados muito fortes na questão do relacionamento, né, Mila? Hoje de manhã nós falamos, inclusive, isso, né? Nós trabalhamos com uma colega, tu vai lembrar, que era muito empreendedora. A gente brincava até que os homens tinham medo dela, que ela carregava o vestido de noiva dentro da mochila. Tu lembra, né? É verdade. E aí, isso, por ela ser empreendedora, investir em consórcio, se ela acabar nos escutando uma dessas, ela vai se reconhecer nessas dicas. Vai. Então, e ela achou, chegou o momento que um dia ela achou. E é a mudança do mindset, né? Porque a mulher se posicionar, ser independente, ter um olhar mais forte para a questão da organização financeira, às vezes pode assustar o homem, né? Às vezes a gente ainda é muito forte a questão de ver o preconceito em casais, onde o homem fica mais por casa, faz o papel antigo que a mulher fazia, era a dona do lar, vamos dizer isso. Isso não tem certo, não tem errado, mas ainda as pessoas falam isso. Como que tu tá com um homem, casada com um homem, vivendo com um homem, que ele trabalha, ou ele é autônomo, ou ele vive de uma outra profissão, e tu ganha mais que ele? Que mal tem nisso? Já conversei muito com muitas mulheres que ganhavam muito mais do que os maridos. Eles vivem super bem, mas ao redor deles gera uma atmosfera muito mais pesada, né? Comentários e desdém realmente dessa opção deles, né? É verdade. E assim, tudo tá ligado a esse estereótipo, né? De que a gente tem que ser de um jeito, que ser de outro, que tá certo, que tá errado. Eu sofri um pouco quando eu saí da RBS em aceitar a deixar a CLT para lá, porque tinha essa coisa de que a gente tinha que procurar um bom emprego, uma boa empresa que ela cuidaria da gente. E essa que tu falou, né, a mentalidade, o mindset, na verdade tá ligado a isso. A gente é educado por repetição, né? Os nossos pais, os nossos avós, e eles vêm de uma época em que tinha muito emprego e que realmente o INSS era capaz de suprir a demanda daquela pequena população que chegava na aposentadoria e ia viver um tantinho mais com aquela aposentadoria, né? E a gente hoje não tem essa realidade. Então, quando a gente fala que a gente tem que ter essa mudança de mentalidade, não só para a mulher em especial, né? Acho que a mulher ela precisa ter esse empoderamento com relação à sua grana, o homem também, e até brinquei, né? A gente tem filhos homens e eu tenho filha mulher, então assim, eu digo que eu tenho 2 universos aqui. O primeiro é o seguinte: não permitir que meu filho aceite comer ou vestir o que alguém determina. Salva a mamãe aqui até ele tiver idade para escolher, né? Sim. Quando ele começar a ter autonomia e já tem uma certa autonomia para escolher comida, para escolher a roupa, ele tem que fazer isso por conta dele, não porque a mulher decidiu ou porque o companheiro ou a companheira decidiu. Que eu já vi também homens dizer assim: eu não vou em tal restaurante porque minha mulher não gosta, ela gosta de fazer desse jeito daquele. Então, ambos os lados têm que ter essa autonomia e a gente tem que trabalhar com essa liberdade das pessoas sem ser ruim. Viver em casal é maravilhoso. Eu tenho um casamento de 25 anos, não é à toa que a gente está junto por aí ainda, né? E quem tem a oportunidade de nos conhecer sabe que a gente tem as nossas independências, tem as nossas divergências também, nem por isso a gente deixa de
de estar junto e de crescer de junto. compartilhar as coisas. Essa questão toda do relacionamento, né, abusivo, inclusive, por isso que a gente está abordando hoje o Agosto Lilás, vale para os dois, mas ainda, infelizmente, é muito mais forte para a mulher, né? Para a mulher, exatamente. Eu já vi muitas mulheres que continuam em relacionamentos abusivos porque elas não têm a independência financeira. Não consigo hoje sair dessa situação que eu estou para eu pagar um aluguel, ou eu procurar um lugar provisório, com medo de se expor, né? Não quer trocar, porque a gente tem muitos apelos, tem mídia hoje falando sobre, inclusive, a marca do batom na mão, né? A máscara lilás na farmácia. Mas aí a gente começa a se colocar no lugar, eu começo a pensar e me colocar no lugar daquela mulher. Como é a reação das pessoas quando se deparam com uma mulher que faz um sinal vermelho na mão e vai pedir ajuda velada, né? Ela não tem como expressar aquilo ali. Quantas vezes no meio familiar ela tentou falar isso e ela foi recriminada, foi discriminada? Próprias delegacias, muitas vezes, algumas cidades não têm a delegacia da mulher para dar o apoio a isso, né? E aí a Ana está colocando ali o cara machismo educado por uma mulher, né? Mas às vezes a cultura é distorcida. E isso daí a gente vai olhar na psicologia, Freud explica, e é um fundo muito mais longo de conversa para especialistas, né? Claro que tem as referências, tem as dores do passado, tem coisas do inconsciente, mas nada justifica. Nada justifica. É lógico. A gente tem o discernimento. Cada cidadão tem que ter o discernimento para saber, ok, por que me faz bem machucar alguém? Não só fisicamente, mas psicologicamente, que às vezes é um mal muito mais danoso, né, e destrutivo do que o tapa, o soco, ele vai fazer a marca física, mas ele vai com o tempo sumir. Mas e o abalo emocional? Toda agressão que eu escutei muitas vezes de vizinhas, o marido dizendo absurdos para ela não estar trabalhando, ou ele ter medo dela ir trabalhar, porque ele sabe que a mulher vai começar a se relacionar com outras pessoas e vai mudar a forma de ver a realidade dela. Então, aquele medo, né? Subestimando a mulher. Tu não tem capacidade de arrumar um emprego, porque ou porque tu é gorda, ou porque tu é feia, ou porque teu cabelo é feio, ou porque tu não sabe se maquiar, tu não sabe andar. Todos os artifícios maquiavélicos eles utilizam para que ela viva naquele ambiente vicioso, maléfico, tóxico na vida dela. Exato. E às vezes as pessoas criticam, mas não sabem o que ela vive, qual é o pavor que ela tem. Então as mulheres... É muito mais fundo, né? É mais fundo do que a gente consegue ver, né? Essa é a superfície, é a ponta do iceberg, né? Quando a gente se depara com essa situação, é muito difícil. A gente já teve coisas assim de vizinhos e tal, não aqui nesse prédio, mas quando eu era pequena, me lembro dessa coisa de ouvir muito, não mete a colher, né? Sim, porque depois pequena, ela vai ficar braba contigo. Eu lembro de ouvir assim, não, fulana não fala nada, não denuncia, porque depois a fulana vai ficar braba contigo. Só que se cria um universo em cima daquela pessoa, daquela mulher, de que ela não tem, né, nenhuma capacidade para se determinar, tamanho, e quanto mais a gente alguém falando no ouvido, né, que ela é incapaz, que ela precisa de alguém que cuide dela, e talvez até, por isso que a gente fala, eu gosto de falar dessa questão da educação, né, a gente tem que pensar em educação libertadora, educação transformadora, por quê? Porque quando a gente estimula a filha, que ela é bonita, do jeito dela, seja como for, que ela tá legal, que ela tem que se amar primeiro e não outros, né? Não ficar, às vezes, a coisa dos amigos ou de namoradinho, coisa assim. A gente tá dizendo pra ela que ela pode se bastar e saber escolher esses relacionamentos, tentar vencer, né? Porque a adolescência acontece muito disso, das pessoas entrar nesse universo e se permitir que os amigos determinem quem ela é, né? Então,
Quando a gente cria de cedo essa parte de educação, de falar para a liberdade, para o teu jeito, e trazer essa questão do financeiro, a mesa da família, não ser um tabu falar. Hoje nós vamos comer arroz e feijão, porque nós temos, graças a Deus, uma comida maravilhosa para comer. E ponto. Ai, não, porque não posso falar de que não tenha conta. Olha, a gente precisa fazer alguma coisa. O filho está querendo uma bolsa nova, mas eu não vou dizer que eu tô com a conta da luz pendente. Filhos, olha só, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar isso. A gente tem que trazer essas questões para cima, sim. Sim, eu sempre procurei trazer uma realidade para os guris, né? O Cauê e o Kaique tem uma diferença grande de 10 anos. O meu obstetra mesmo falou, quando eu estava me aproximando de ganhar o Kaique, ele disse: tu vai ter 2 filhos únicos, tenha plena consciência disso. E algumas pessoas, quando o Cauê, que é o que tem 19 anos, né, começou a hora dos questionamentos, né? Mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Que era uma enciclopédia. Ele achava, acho que eu era uma enciclopédia ambulante. Ele olhava para mim, tinha um significado para tudo. E que é muito legal isso, né? Então eu sempre tentei mostrar, para tudo que ele me perguntava, tinha um lado bom e um lado ruim, uma consequência, uma ação e uma reação para tudo que ele fosse. E ele tinha liberdade de escolher o caminho a seguir, né? O caminho do bem é um caminho, às vezes, mais difícil de percorrer, mas um caminho que traria resultados muito mais bonitos e muito mais prazerosos do que o caminho torto, que às vezes é muito rapidinho, tu vai ali e faz, mas tu que se quebrou. Mas se ele um dia fosse pro caminho ruim, ele podia confiar e voltar. Mas o que vai acontecer, mãe? Isso eu não sei. Nem tudo a mãe sabe o que vai acontecer na frente, mas a gente vai tentar junto e aprender junto. Então, algumas pessoas me recriminavam da honestidade, da franqueza que eu falava as coisas pro Cauê, porque diziam ele é muito pequenininho. Aí eu até fui perguntar para uma psicopedagoga uma vez, e ela disse: se tu responde o que ele está te perguntando de uma forma que ele hoje se satisfaça, porque enquanto ele te perguntar de novo, ele ainda não está entendendo. A partir do momento que tu satisfez a curiosidade dele, porque se ele está perguntando, ele quer o entendimento. Ele está começando a despertar para isso. Não engane ele. Eu nunca enganei. Sempre falei que era difícil ganhar dinheiro, que o dinheiro vai embora mesmo. E daquele dinheiro que ele ganhou, se ele gastar, não vai brotar. E nem sempre tudo que ele pedir, ele vai conseguir que a gente dê, porque a gente batalha tudo muito difícil. Eles acompanharam muito a compra do apartamento, o Kaique era mais menorzinho, não tem essa noção, mas a gente fala sobre isso. E aí quando ele diz: mãe, o que é? Quanto que é esse valor do apartamento que tu comprou? Aí eu dimensiono para ele a quantidade de brinquedo, ou a quantidade de moedinha que ele tem ali na carteirinha dele, né? E digo: se acabou, cara, tu vai ter que esperar fazer alguma coisa. Tu quer dinheiro, então ajuda a mãe a fazer aqui, arrumar a cama junto com a mãe, dobra tuas roupas para guardar, guarda teus brinquedos, a mãe te dá uns trocados. Porque não é... Eu não tenho obrigação de dar dinheiro para eles. Eu penso, posso estar errada, mas eu não tenho obrigação de dar dinheiro para eles. Eles vão ter o dinheiro deles quando eles forem prestar serviços por troca disso. Eu tenho que dar amor, um teto, comida, carinho, ensinar os valores verdadeiros, não dar valor monetário. Perfeito. Senão eu vou criar um monte de criança iludida pela vida. Já é difícil, já se iludem com as coisas da vida, a gente trazendo a realidade. Então tu imagina se Imagina, né? É verdade. E sabe uma coisa que eu acostumei a falar com a Manu em especial, né? Porque agora que o Giovanni começa com essa coisa de pedir alguma coisa, né? Até então, tudo era festa pra ele, né? Dava um balão, dava um pirulito, tudo era festa. Agora que ele começou a querer e começa a ver mais coisas, tem comercial de brinquedo, de coisa, aí ele começou a pedir agora. A Manu me lembra de falar assim, ó, ela dizia: mas tu não tem dinheiro pra comprar esse chocolate? E aí a resposta, mesmo que eu não tenha, tá? Eu aprendi isso nessa caminhada de educação financeira, esse penso, não é tu dizer que tu não tem dinheiro para comprar. O dinheiro que eu tenho, eu decidi não comprar chocolate. É uma decisão minha não comprar chocolate. Eu poderia, e eu já vi, né? Isso já vi em várias situações de famílias, que as famílias optam por comprar a mochila mais cara, por comprar um tênis mais caro, do que pagar a conta de luz, ou de ter daqui a pouco algum livro, alguma educação. É uma escolha. Então a nossa escolha em casa
é optar por aquilo que vai agregar na vida dela. Então, eu me lembro da função, primeira vez que apareceu a tal da LOL, esse é bem legal, que dá para fazer com as crianças, assim, nessa faixa etária, 5, 6 anos, 7 anos. É a tal da LOL, então, é uma bonequinha que vem numa bolinha assim, custa R$ 80, a mais baratinha. E ela apareceu na Páscoa. E aí, o que aconteceu? Manuela, então, começou, não, porque eu quero LOL, porque eu quero LOL, porque eu quero LOL, porque eu quero LOL, barará, barará. Eu falei, tá, vamos pensar o que eu... Aí eu fiz um exercício com ela, fui no super, no mercado, né? Pra quem não é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às vezes o super... O que é super, né? Uhum. É mercado, né? Não é o No super-homem, mercado, não é o super-homem, não é a She-Ra nem o né? He-Man, é o Não, é mercado. um mercado, e a gente aqui, a gente tudo abrevia tudo. Então fomos no mercado, Porque nós somos eu super, peguei, nós somos super. nós somos super. Aí botei o carrinho, botei 2 cestinhas. Uma cestinha eu botei a LOL. E na outra cestinha, eu fui naquele corredor das balas, chocolate, parará, e fui falando assim, ó, escolhe aí. E ela veio vindo e eu fui fazendo o cálculo. Tá, pode botar na cesta, pode botar na cesta. E eu somei o valor que dava o mesmo valor, R$ 80. E aí ela viu aquele cesto cheio de coisa, que ela também tinha escolhido, né? Versus uma bolinha dentro daquele coisinha. E ela fez assim, mas que pouco que essa LOL, né? Claro, porque ela não tinha dimensão do que era uma coisa, do que podia ser transformado o valor, porque o que é R$ 1 ou R$ 10? O que é R$ 5 ou 50 mil reais? Para criança em especial, né? Isso não tem muito valor, não é uma coisa assim palpável, né? Tem a função das moedas, que é legal. Quer dizer, eu digo assim, conta quanto que tem no cofre. É 10 cofres desses, é 50 cofres desses dela. Né? Daí dá aquele boom, né? E isso Mas senão é difícil mesmo dar o valor. Isso é muito legal de tu trazer, porque a gente fala daí sobre aquela questão da gente não ser escravizado pelo dinheiro, né, Mila, que tu trouxe hoje de manhã, que foi muito legal. O dinheiro, ele tem que ser um veículo para a gente adquirir as coisas, mas tem que ser um limitador, o desejo de a gente ter as coisas, para a gente não virar escravo disso, né? Aonde a gente não ensinar para os nossos filhos a nossa base, esse exemplo do que, ok, tu quer esse é um objeto de desejo, e se a gente não mostrar o quanto esforço e o que ele abre mão de um carrinho cheio de guloseimas por uma bolinha daquela ali, né? Ele vai, a vida inteira, ele vai querer algo maior, com valor monetário maior, porque para ele nada tem esforço. É simples, eu peço o quê? Eu vi um exemplo muito legal de uma mãe num centro, numa praça, o filhinho dela se atirou no chão, era num shopping, se atirou no chão porque ele queria alguma coisa, se esperneando, e daqui a pouco um rapaz totalmente desconhecido deles deitou do lado dele e começou a se espernear. Do mesmo jeito que a criança fazia, o cara fazia. A mãe ficou estática, boa olhando. Essa. O gurizinho virava de bruxa, ele virava de bruxa, o gurizinho sapateava, ele sapateava. O gurizinho parou e ficou olhando pra ele. Aí ele parava e olhava pro gurizinho. O gurizinho ameaçava chorar, ele ameaçava chorar de novo. Até que o gurizinho se levantou, se sentou, olhou pros lados, levantou, pegou a mão da mãe e foi embora. Morreu de vergonha. Acabou a doença dele. Acabou a doença dele. Outra mãe, o mercado, foi no mercado, ela postou esses dias nas redes sociais, achei o máximo, ela com uma latinha de energético, o gurizinho com escovão, luva, bota, na frente do fogão com rodo, na frente do banheiro, né, limpando o vaso sanitário e limpando o box. E ela disse, eu sou fulana, esse é o ciclano, ele tem 9 anos de idade, ou 7 anos ele tinha. Ele foi no mercado hoje, fez todos os escândalos que ele achou que tinha direito, e por final, ele achou que ele tinha por bem me dizer o que tu faz com o teu dinheiro, que não é comprar as coisas que eu desejo. Então, ele chegou em casa, ele tinha 2 opções. Ou eu quebrava ele, ou ele limpava o banheiro. Pelo escândalo que ele fez. Então, ele achou melhor limpar o banheiro. Assim é bom, porque daí ele vai ver o quanto é agradável limpar o xixi, que ele não acha o buraquinho do vaso para ele acertar, e sujar o box. E eu tô aqui tomando o meu energético, curtindo ele limpar. Essa criança teve uma lição. Ela não surrou, ela não bateu, que é o que eu falo da mulher. O soco no rosto vai sumir, o tapa vai arder na poupança da criança e vai acabar. Mas a lição de moral que a mãe deu, que para mim foi uma das melhores,
que eu pude ver, assim, de ensino, e o assédio moral de denegrir a imagem de uma pessoa, tanto pode ser para o bem, o ensino que a mãe deu de exemplo para essa criança, quanto um relacionamento abusivo de pai para filho, de mãe para filho, ou de um relacionamento amoroso, né? Então, É verdade. esses links, né? A mulher entender, a gente poder fazer um trabalho comunitário. Meu grande desejo está no meu planejamento. Se Deus quiser e vai permitir, 2021 eu vou participar de grupos comunitários levando ensinamento e mudança de pensamento, educação transformadora para mulheres e crianças em bairros carentes. Nós já estamos desenhando isso vai ser colocado em prática em 2021. Assim, ó, é muito certo. É só os planos que nós estamos fazendo. Porque 50% do caminho é tu acreditar naquilo que tu quer fazer. O resto é trabalho. Né, Camila? Exato. É trabalho. Para tudo, né? Para tudo. Sim, a economia colaborativa, a economia criativa que nós falamos hoje de manhã, tu tem depoimentos maravilhosos disso, do que vocês fazem hoje, né? A gente poder levar para dentro de um bairro carente, uma comunidade carente, que as crianças estão entrando na adolescência e vem uma realidade que é sempre do insucesso, do apelo, eu te dou isso aqui, tu trabalha para mim, mas tu vai fazer o mal. Para tu sair disso, eles entrarem no tráfico, eles entrarem pro mau caminho, mas tu ir lá e mostrar para ele que ele, estudando, como tu diz, tendo acesso a um livro, tu levar um carro com livros de doação, que tu possa lá fazer uma biblioteca ambulante, isso tudo é uma troca de um serviço por algo que eles vão levar para a vida inteira deles. O conhecimento ninguém vai tirar. E o que é legal, assim, que eu gosto eu aprendi muito isso com o movimento escoteiro e levo isso para minha vida, assim. Às vezes a gente tem essa coisa assim, mas eu não consigo abraçar, né, fazer um grande projeto, né. Até já ouvi uma vez, agora há pouco, com relação a nossas lives, né. Mas Camila, esse horário fulana também estão fazendo live, né? Tem lá a Camila Farani, que eu adoro ela, a Cris Arcângeles e tal. E aí elas, mas aí tô fazendo o mesmo horário que elas. Aí eu falei assim, olha, estas pessoas estão todos os dias fazendo live em vários horários. Vários horários. E eu tenho absoluta certeza que se eu sentar na frente da Camila Arcângeles, da Camila Farani ou da Cris Arcângeles e falar assim, tu quer que eu deixe de fazer live nesse horário porque tu vai estar fazendo live? Ela vai dizer, o que tu quer? Ela vai dizer pra mim isso. E eu vou dizer, eu quero estar na live, fazendo a minha live. Sim. Então faça, meu amor. Use, ganhe o seu espaço, né? Sim. E às vezes é difícil porque a gente tem receio, né? Quando essa questão que a gente falou de autoestima, né? A mulherada em especial tem uma autoestima frágil, né? Por uma questão de sociedade, de tudo. A gente tem essa coisa da vergonha do corpo. Esses dias mesmo o Rafa me mostrou uma coisa, no início eu achei meio maluca. O pessoal que está usando o sangue da menstruação para fazer máscara facial. E aí veio a primeira coisa que eu pensei, nojo. Ai, que horror, ai, que isso, ai, que aquilo. Veio um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, por que a gente diz que menstruação é ruim? Por que a gente diz que é sujo? Porque a gente foi ensinado assim. E se a gente for pensar, aquele sangue é o sangue que estava pronto para receber um bebê. E que a gente nutre um bebezinho dentro do corpo da gente. Será que é tão sujo assim? Ou será que começaram a falar que era sujo, que era nojento, pra gente ter nojo e ter asco da gente? Para começar a se desvalorizar. Para pensar na mulher como algo desvalorizável e não valorizar, né? Que é muito comum. A gente tá num momento lá, numa reunião de trabalho. Vivito já passou por isso, eu também. Começa a ferver e revida alguma coisa. Chama atenção. Ih, tá de TPM. Sim. Ih, tá de TPM. Só um pouquinho. Vai menosprezar todo o meu argumento, toda a minha bagagem por uma questão psicológica, emocional. Quer dizer que eu tô desequilibrada agora. Nada que eu fiz, que eu estudei, que eu pensei, que eu planejei, nada serve
porque eu posso estar desequilibrada emocionalmente por causa de uma TPM. Sim, Opa! é que vem muito com aquela questão cultural que a mulher tem que dizer o amém, né? Fiz uma brincadeira até uma vez que diziam a Amélia que era mulher de verdade, né? Peanuts, né? A mulher hoje em dia, ela trabalha fora, ela bota comida dentro de casa, ela paga as contas, é ela que paga a viagem e ela dá beijo na boca sim. E tá muito feliz. E ela tem vontades, ela pode dizer não, ela pode dizer quando uma transa ficou ruim, porque hoje ela não tem que calar a boca e aceitar dizer amém. A transa foi ruim, senta do lado do cara e diz assim, cara, foi uma bosta. A gente tem que acertar isso aqui daqui pra frente, porque senão, se continuar assim, então, cada um por si, não precisa... Eu digo relacionamentos que estão sendo, planejando serem duradouros, né? Porque Uma continuidade, né? Tudo na vida se começou por um experimento. Ninguém começa um relacionamento achando, não, tá, é esse aqui, claro. A gente, quando vai casar, quando conheci o meu marido, queria ele, sim, assim como eu quero, envelhecer do lado dele, a gente sempre falou. Mas no iniciozinho, a gente não sabe. E quando as pessoas começam a ter o relacionamento, ter a intimidade, por que a mulher não pode dizer? Por que a mulher não pode se expor? Por que ela não pode brincar daquilo ali? Não pode sacanear daquilo ali? Por que a gente pode brincar de tudo, não pode brincar do sexo? Não pode brincar do prazer? É feio? O que é feio? É feio, é nojento fazer uma máscara com o sangue que a mulher libera do corpo, sendo que ela iria nutrir um bebê, né? Tu vai falar perto da Bisa, tu vai falar perto da Bisa, às vezes a Bisa pode dar uma lição de moral na gente. Mas eu tive uma lição com a Bisa dos meus guris, quando a Bisa era viva. Perguntei pra ela, Bisa, o que é amor pra senhora? Porque a Bisa viuvou, ela tinha 30 e poucos anos de idade, nunca mais teve um outro companheiro. E a Bisa disse, amor é esperar o marido chegar em casa com chimarrão pronto e querer sentar do lado dele para tomar chimarrão junto. Ai, que delícia. Olha a simplicidade, a pureza de dizer que amor é querer que espere sentar do lado, pegar na mão, conversar, saber como é que foi o dia e tomar um mate. Que é aquele momento deles, é o momento que ele dá atenção para ela, que ela dá atenção para ele. É isso, assim, não precisa ser tão complexo, né, às vezes. Nós temos que quebrar os tabus, a gente tem muito tabu ao longo da vida. A mulher não pode falar sobre isso, a mulher não pode falar sobre aquilo, aí a mulher não pode falar sobre isso com o filho, não pode ver cenas sobre isso com os filhos. Tá, aí larga o filho na rua, nunca explicou que podem estuprar, que podem abusar, saem pra rua, caem na primeira mão do primeiro esperto e vem faz um monte de maldade, um monte de barbaridade que a gente vê. Paremos de bitolar as crianças dentro de casa e achar, porque elas vão achar na internet, elas vão ouvir da roda de amigos de uma forma errada daí. E muitas vezes pode ser irreversível. É verdade, a gente tem que estar... Não é para assustar, né? Mas quando a gente fala de uma forma, que nem tu falou ali da questão, o Cauê era o rei dos porquês, né? E às vezes a gente tinha até medo quando ele vinha perguntar. O que ele vem perguntar, gente? A gente tem que estar... Porque a gente tem essa coisa, né, de querer resolver. E era muito gostoso, as perguntas eram, assim, desconcertantes. Mas era bom porque nos tirava daquela zona de conforto, porque assim... eu sempre... A minha mãe usava muito porque sim e porque eu mandei, né? Ele tá nos assistindo. Assim. Ele tá nos assistindo. Eu sei, eu já vi, eu vi que ele tá por aí. Mas assim, como era gostoso de ver essa questão da gente poder sair daquele lugarzinho padrãozinho da resposta pronta, né? De qualquer jeito. E eu acho que é por isso que hoje ele é tão crítico. Mas assim, ele tem N qualidades que ele formou a partir disso. É a personalidade de cada um. E eu vejo, eu tenho 2 filhos completamente diferentes também. Agora o Giovanni dá com um porque sim, porque não. Deixa eu pensar. Ele já não quer me dar uma resposta pá. Deixa eu pensar, vou pensar se tu merece. Então, é outra forma. Claro que é diferente, muito diferente de como a gente foi criada. Eu brinco, não tem chinelo, não tem cinta, não é a base disso que a gente vive. E se tiver que dar uma palmada, eu vou dizer que se tiver que dar, eu dou, nem tô pra todo mundo. Até brinco, né? Que manda chamar o conselho tutelar.
Porque se virar maloqueiro de rua, fazendo arruaça, entrando para o crime, vão vir dizer que é a mãe que não deu conta. Então eu vou fazer do meu jeito, fazer o meu melhor mesmo. E vou sempre procurar, assim, fazer colaborativo, né? A gente falou assim que a gente tem que estar pensando abertamente, tem que trazer uma criatividade, tem que andar diferente, tem que se permitir, né? Quando a gente fala de economia colaborativa e pensa essa questão de quebrar essas crenças que nos limitam, em especial as mulheres, mas todo mundo tem alguma crença que nos amarra pra gente, não nos deixa seguir no nosso caminho, a gente tem que ouvir, quem sabe esse assunto é interessante, quem sabe esse livro é legal, quem sabe seguir. E aí essa é uma dica, eu digo, às vezes, seguir sempre o mesmo assunto também pode ser uma bitola, né? A gente olhar coisas diferentes, olhar pessoas diferentes, profissões diferentes, podem nos trazer essa amplitude e quem sabe até se realizar, né? Hoje eu recebi no LinkedIn, uma pessoa se conectou, eu estou começando a empreender agora com o que eu conheci, do que eu trabalhava já como CLT. É um mundo novo, é um mundo novo, se a gente se permitir conhecer e empreender, e a vida não é nada certinho, não tem caixinha perfeita, não tem, né? Tem portinhas, tem janelinhas, tem redondo, tem quadrado, tem retangular, tem de tudo. Então, se a gente se permitir aprender, já é meio caminho andado. E aí aquela chamada, né, que a gente provoca, a questão de empreender e vender, né? Quando a gente se permite conhecer essas habilidades com um pouco menos de preconceito do que a gente foi ensinado, a gente começa a ter um gosto diferente pelas coisas também, né? Empreender pela nossa vida, pelo nosso sonho, essas coisas que a gente gosta de fazer, né, Vivi? Não, e o empreendedorismo, a gente já falou isso em outras oportunidades, tudo na vida a gente empreende, tudo que a gente vai querer construir, botar um sonho, realizar um sonho, seja de conhecer um lugar, seja da casa própria, do carro, tu vai empreender. Aí nós até comentamos esses dias, as pessoas querem uma viagem porque o salário que hoje ela tem não comporta, ela vai fazer bolo, vai vender roupa um período. Por que só por um período? Se ela deu certo para que ela pudesse gerar aquele valor de economia extra para ela poder realizar aquele sonho, coloque isso no dia a dia, faça o seu planejamento, seja no final do mês ou no início do planejamento do próximo mês, ok, a minha meta da empresa, a minha empresa empreendedorismo, a empresa que eu me associei a trabalhar por CLT ou por parceria, ou sendo empreendedores 2 pessoas juntas. Ok, isso vai me gerar tanto de valor. Isso vai me possibilitar sustentar ou ancorar tais responsabilidades que eu tenho. Eu divido essa despesa fixa com alguém, que percentual essa pessoa pode me ajudar? Ok, então esse meu dinheiro eu faço isso. O que eu preciso a mais para eu poder realizar sonhos que eu ainda não adquiri? Seja sonhos de valor, de grande valor, ou seja, uma bolsa, ou seja, começar uma academia, sei lá, um outro sonho que não entra aquele dinheiro. Eu tenho que fazer um esforço a mais. Dentro da empresa, desse empreendedorismo que eu estou fazendo, não vai acomodar, não vai possibilitar, eu posso fazer outra coisa. Eu tenho horário para isso, durante a semana eu não tenho, mas eu tenho fim de semana. Mas eu prefiro o fim de semana ficar vendo série, ou assistindo um filme, ou ficar de perna pro ar. Ok, tu tem a opção de escolher. É a tua decisão, mas depois não chora que tu não começou a tua dieta, não culpe terceiros. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente decide agir ou abrir mão. Eu estou agindo quando eu abro mão de alguma coisa. Eu também fiz uma ação, eu abri mão. Mas aí tu tem que reconhecer que a tua parcela para que aquilo não acontecesse foi estritamente sua. Salvo quando acontece um imprevisto, a pessoa caiu num buraco, que nem eu caí num buraco, rompeu o ligamento do pé direito, tinha coisa que eu não podia fazer. Mas não vai ser eterno, né? Não foi minha boca abertice, claro. Sim. Não vi o buraco, mas também o senhor prefeito poderia ter arrumado, salvo em situações assim,
né? Por isso a gente fala na segurança financeira de tu poder suprir quando falta o ganho, tudo mais, né? Exatamente, planejamento, né? A educação financeira passa por isso, né? Planejamento, organização de orçamento. Às vezes as pessoas, mas como é que eu vou realizar um sonho se eu não tenho grana para pagar as contas de hoje? Bom, então organiza tuas contas de hoje, vê onde é que tu pode economizar. Daqui a pouco tu pode estar comprando, a gente falou, né, a economia colaborativa de comprar com desconto. Comprar com desconto é um benefício bom. A gente está ganhando o quê? Uma redução de custo, né? Se eu não pago os mesmos, sei lá, R$10 para o creme dental, eu pago 8, 2 pila que eu posso botar então numa outra coisa, posso botar numa outra tarefa, ou posso juntar para realização, não sei, cada um tem as suas nuances, né? E nisso a gente pode ajudar, pelo menos eu posso ajudar. Se alguém quiser fazer uma mentoria em relação a isso, a gente tem uma grande facilidade de trabalhar com essa organização para identificar qual é a tua prioridade, se essa prioridade não está sendo suprida, onde a gente pode fazer a organização da vida financeira ou da vida como um todo, porque às vezes o que está puxando grana lá é alguém que está morando contigo, que não deveria mais estar morando contigo, ou, né, ou tu teve que assumir o compromisso de uma outra pessoa, seja filho, seja mãe, seja pai, porque essa pessoa não teve uma organização e tu precisou assumir porque tu ama e tu não vai deixar na rua. Então vamos refazer essa organização. Tu pode estar refazendo isso para que volte para os eixos e possa realizar aquilo que tu deseja, com certeza, né? E que todo mundo entenda a sua parcela de responsabilidade para que esse convívio seja saudável, né, Mila? Uma coisa que também, às vezes, eu até comentei contigo, né? As pessoas, às vezes, não se dão oportunidade para ver o que o outro tem a oferecer num outro negócio. Não, nem que, já dizem o não a negativa, mas não abrem mão daquele universo que tem para conhecer algo novo, que tu pode, inclusive, reduzir despesas e custos. Isso vai ser uma economia, não é um desconto, mas tu pode investir num novo negócio, ter um novo tipo de investimento no teu trabalho, na tua empresa, e essa economia gerar para ti um dinheiro no caixa que no final de 12 meses pode, inclusive, ajudar a pagar férias ou 13º de funcionário, ou tu investir numa melhoria da empresa. É essa mudança de pensamento que, pelo novo que está chegando, como eu não conheço, prefiro não botar minha cachola para pensar, então eu vou dizer não quero. Mas eu não me dou nem a oportunidade de saber o que tem no mercado. Então, as raízes fixas e muito profundas, às vezes, elas impedem que as pessoas tenham inovações e vejam uma forma melhor, porque a pessoa que está chegando, o novo que está chegando, pode trazer, como é que eu vou dizer, pode trazer grandes possibilidades, né? Perfeito. Está acabando o nosso tempo. Acabando o nosso tempo, guria, que loucura. 1 minuto. Assim, foi maravilhoso conversar hoje. A gente foi por vários lugares, falamos um pouquinho das nossas experiências como mãe, como esposa, né, como empresárias, como empreendedoras, funcionárias, como mulheres, né? É um pouco disso que a gente quer trazer, inclusive ajudar outras mulheres a tomar para si esse poder. Cada um de nós tem, é seu. Ninguém tem o direito de te tirar. Então, a gente refaz o reforço, divulguem, falem mais sobre compartilhem com os amigos, com os familiares, com as pessoas da sua volta sobre o Agosto Lilás, porque você pode estar, de repente, ajudando alguém a olhar diferente para essa situação. Opa, será que se eu não posso continuar indo para a minha igreja que eu gosto, tenho que ir para a igreja dele, será que isso não é ruim? Né? Por que eu tenho que deixar de ir onde eu ia? Porque agora eu casei com esse que vai para outra. Será? A gente tem que fazer essa pergunta. Não dá resposta, pergunta. Mas você gostava de ir nesse lugar? Esse era o que você gostava ou você prefere esse? Ah, mas eu vou porque ele me leva. Pensa aí se é isso que tu quer, né? Tu pode ter a liberdade, inclusive, de escolher a tua crença, se tu tá a fim de brincar, se tá a fim de ir pra cama, se não tá, se tá a fim de arrumar casa e não tá. Compartilhem, dividam isso entre vocês, porque é muito bom. E abram a mente das pessoas, né? Chamem as pessoas para pergunta, para falar. E ó,
Muito Gratidão, obrigada. Vivi. Amor. Muito bom estar aqui contigo. Igualmente. Amo vocês Obrigada. todos. Muito obrigada. Tá finalizando. Doc FK Consultoria, vendas underline Viviane Tarão. Tem GVT lá forte, um monte de coisa que a gente já conversou. Vem conversar com a gente, manda pergunta, faz pergunta, nos incomoda aí, que a gente tá louco pra conversar mais. Quarta-feira que vem, 19 horas, estaremos aqui de novo nesse mesmo lugar. Muito obrigada.